bem-vindo a todos os irmãos que participam desta leitura diária, leitura bíblica, todos os dias. Nós lemos a Bíblia para termos o nosso dia abençoado por Deus. E somente como o nosso pastor Gideão sempre fala, se simplesmente lermos a Bíblia já é o suficiente para termos a bênção de que necessitamos para cada dia de nossas vidas. Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu separei um texto aqui na carta aos Hebreus, capítulo 9. Vamos ler alguns versículos deste capítulo para nós meditarmos mais uma vez nesta manhã. Temos aqui Hebreus, capítulo 9. O título do texto é A Imperfeição da Primeira Aliança. Então vamos ler juntos. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Aqui o apóstolo São Paulo está falando para nós do templo do Antigo Testamento, onde era feito estes procedimentos, né? Que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que fazia sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Aí no versículo 11 ele diz assim: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Vamos até aqui, meus irmãos. Eu parei aqui no verso 14 da carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 9. Então nós estamos vendo aqui ele fazendo um resumo do que era
como era feito o sacrifício ali no Antigo Testamento, no templo, onde havia este tabernáculo, havia ali aqueles 3 compartimentos, né? E aqui ele está falando do tabernáculo que estava preparado, onde estava o primeiro tabernáculo, que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Ali já era o santuário, o primeiro tabernáculo, né? Do lado de fora era o átrio, depois o primeiro tabernáculo e depois o segundo, que era atrás do véu. Como ele diz aqui no verso 3, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Era o nome que foi dado àquele tabernáculo que ficava atrás do véu, o Santo dos Santos, no qual tinha nele o incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, aquele maná que não desvanecia, que não se estragava. Tinha ali também aquela vara, a vara de Arão que reverdeceu, e também as tábuas da aliança. Coisas sagradas que eram conservadas ali atrás dos santos dos santos. E ali somente o sumo sacerdote podia entrar ali com sangue nas mãos para oferecer sacrifício por si mesmo e pelos outros pecadores. E aquele sangue nós sabemos que era sangue de animais. Como diz aqui no verso 12, sangue de bodes, bezerros. O sumo sacerdote ali entrava naquele lugar santo, que era chamado Santo dos Santos, com sangue nas mãos, para oferecer sacrifício. E aquele sacrifício era como que uma cobertura, cobria os pecados de quem oferecia, de quem levava o seu sacrifício para ser oferecido. Mas aquele sangue, ele era uma cobertura, foi uma exigência que Deus fez, que Deus pediu, mas ele não tirava da pessoa o desejo de pecar. Ela continuava com aquele desejo no coração. E uma vez por ano tinha que ir no templo para oferecer esse sacrifício. E nós vemos nisso tudo que era um tipo, era uma sombra do que era perfeito, da perfeição, que era Cristo. E no verso 11 diz para nós, o apóstolo diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. O sangue de Cristo veio para não somente cobrir, mas tirar de nós o desejo de pecar, nos dar uma nova vida, mudar o nosso coração, mudar o nosso destino. E este sangue que perdoa os nossos pecados, que tira de nós o desejo de pecar, aquele desejo desenfreado que as pessoas pecam e a consciência não lhes condena, mas o sangue de Cristo, além de nos perdoar e de nos limpar, também cura todas as nossas enfermidades, conforme está escrito em Isaías 53. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, aquilo era somente uma cobertura. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências, as vossas consciências das obras mortas. Então este sangue purifica as nossas consciências de obras mortas. Para quê? Para servirmos a um Deus vivo numa nova vida.
Eu gostaria de ler aqui, irmãos, alguns parágrafos desta mensagem sem dinheiro e sem preço. O profeta fala algo maravilhoso aqui para nós. No parágrafo 58, ele diz assim: vê este americanismo, tudo tem que ser pago. Você vai dirigindo o seu carro e o deixa cair em um buraco e pede a alguém para te puxar, é melhor você ficar preparado para pagar, porque eles te cobrarão por aquilo. Se vem o guincho e te apanha, ele te cobrará determinada quantia por milha. E se um fazendeiro de 10 apanhar o seu trator, isso será pior do que aquilo. Você tem que pagar por tudo que você faz. Tudo é pagar dinheiro, pagar dinheiro. Então, tudo que nós fazemos tem que se pagar um preço. Mas aí o nosso profeta vem e fala assim: quando Deus te encontra no buraco do pecado, parágrafo 65, e te ouve chamando por ele, o que ele faz? Ele manda uma corrente que foi enrolada no Calvário, o amor de Deus, e a engancha em seu coração, e coloca o Espírito Santo ali, e isto começa a puxar aquela corrente divina que foi amarrada ali no Calvário, como o profeta está fazendo menção aqui. Ela também se enrola no nosso coração e Deus começa a nos puxar. E isto não te custa nada. E mesmo você estando no buraco, porque não podemos pagar isto do nosso bolso. O preço do pecado não pode ser pago com dinheiro. O preço da nossa saúde também não pode ser pago com dinheiro. A cura divina vem de Deus, mesmo que seja através da medicina, mesmo que seja através de um milagre, tudo é Deus. O preço foi pago ali na cruz do Calvário. Nós, americanos, pensamos que podemos pagar isto do nosso bolso, a nossa salvação. Mas você não pode. E isto é sem dinheiro e sem preço. Você não paga isto na igreja. Jesus pagou isto no Calvário. Mas o povo tem vergonha disto. O povo tem vergonha de se aproximar de Deus e buscar e clamar por sua misericórdia, por sua graça. Eles querem isto da maneira deles. Deus tem uma maneira para você receber isto, e é de graça se você deseja tomar isso. Geralmente, quando eles te tiram do buraco, você está todo arranhado. Você tem que ir para o hospital. Antes deles começarem a cuidar de você, uma coisa é feita e eles te perguntam: quem vai pagar a conta? Ali no hospital. Se vamos dar pontos nos ferimentos, se vamos derramar óleo e aplicar injeções para te vacinar contra veneno no sangue, que espécie de seguro você tem? Antes de fazerem qualquer coisa, tem que haver dinheiro na frente. É assim em todas as situações de nossas vidas. Se vai no hospital, na escola, tudo tem que ser pago. Tem que se pagar um preço por tudo. Mas quando o nosso Senhor coloca sua corrente de amor ao redor do nosso coração, creia, irmão, creia, irmã, nesta corrente de amor que está amarrada lá no Calvário. Ela pode te tirar desta situação.
ela pode te puxar nesta hora, tirar desta enfermidade. Esta corrente que está amarrada lá no Calvário e também amarrou, se atracou em nosso coração, ela pode te puxar, te arrancar desta situação financeira difícil a qual você se encontra, a esta situação difícil de se resolver, impossível para os homens, mas creia que o preço já foi pago por você, o preço já foi pago por nós ali na cruz do Calvário. E o que custou para nós? Sem dinheiro e sem preço. Custou a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um sangue puro e inocente derramado, suficiente para nos salvar, para nos perdoar e para nos curar. E a conta é colocada no mar do esquecimento. Você não tem que estar ouvindo acusações de Satanás na sua mente. O preço foi pago e os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, para nunca mais ser lembrado contra você. Vinde, sem dinheiro ou sem preço, não importa o quanto você esteja ferido, o quanto você esteja cortado, como tenha feito sua família, ou que haja feito. Não há nenhuma conta para isso. Não precisamos pagar nada, somente crer no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele já pagou o preço por cada um de nós. Ele cura as mágoas, ele tira a tristeza. Por acaso haja alguém com um coração triste, magoado, esta corrente de amor amarrada ali na cruz do Calvário, tira nesta hora, meu irmão, tira nesta hora, minha irmã, esta mágoa, esta tristeza e te dá alegria, te dá segurança de que Deus está contigo nesta situação. Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz. Paz em meio às lutas, paz em meio às provas e tribulações. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o nosso profeta conclui este parágrafo 67 dizendo: e tudo isto é de graça. Basta nós somente crermos no poder do preço que foi pago. Que preço foi esse? Sangue. O sangue de Deus foi derramado ao nosso favor. Que Ele possa te abençoar, te curar, te dar paz, te dar tudo o que você necessita. Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que tenhamos um bom dia com Jesus. Amém.